Exatamente 22 minutos depois do início do julgamento no Senado, o advogado do ex-presidente Collor tirou do bolso um bilhete manuscrito e anunciou a renúncia. A sessão começou com 12 minutos de atraso e uma dúvida: o réu viria ou não? 70 senadores em plenário, acusação e defesa, tudo pronto para o julgamento. Havendo número legal, declaro aberta a sessão destinada ao julgamento do excelentíssimo senhor presidente da República, Dr. Fernando Afonso Collor de Mello. Ditas as normas, o presidente do processo, o ministro Sidney Sanches, anuncia a ausência de uma das 5 testemunhas, o conselheiro da República, Tales Ramalho, que mandou atestado médico. O advogado José Moura Rocha insistiu. Esse testemunho era imprescindível. O advogado Evandro Lins e Silva rebateu. O prazo para dizer isso já tinha passado. E sob o protesto de cerceamento da defesa, o ministro Sidney Sanches prosseguiu. Convocou a primeira testemunha, o ex-presidente do Banco Central, Francisco Gros. Mal começou o interrogatório, o advogado da defesa interrompeu. Eram 9 horas e 30 minutos, quando ele leu um recado definitivo, escrita à mão pelo próprio presidente afastado, a renúncia. Excelentíssimo senhor presidente do Congresso Nacional. Levo ao conhecimento de Vossa Excelência que nesta data e por este instrumento renuncio ao mandato de presidente da República, para o qual fui eleito nos pleitos de 15 de novembro e 17 de dezembro de 89. Brasília, 29 de dezembro de 1992. A defesa espera com absoluta tranquilidade que Vossa Excelência extinga o processo de impeachment do presidente Fernando Collor. Peço ao presidente do Congresso Nacional que se manifeste, tendo em vista a necessidade de que o Congresso receba a renúncia e formalize a declaração de vacância, após o que, aí sim, reabriremos a sessão para ver se o processo deve ser extinto ou não. Como presidente do Congresso Nacional, convoco sessão a realizar-se hoje, às 11 horas e 30 minutos, no plenário da Câmara dos Deputados, que objetiva dar ciência à Casa e à Nação da renúncia do senhor presidente Fernando Afonso Collor de Mello. Silêncio, mistério e poucas visitas. Assim foi a Casa da Dinda na última manhã de Fernando Collor de Mello como presidente da República. Na verdade, ele agora, neste momento, está na Casa da Dinda, escrevendo o discurso que ele vai fazer à nação, diretamente aqui da biblioteca da Casa da Dinda, lugar onde ele vinha trabalhando com regularidade há 3 meses. O ex-presidente tinha um outro discurso preparado para ler no Senado hoje de manhã. Neste discurso, ele iria denunciar o Senado como um tribunal de exceção. Ele mudou de ideia às 8 horas da manhã e depois da renúncia está escrevendo agora o outro discurso, que ele vai ler daqui a pouco. Nesse discurso ele diz que foi vítima de um julgamento violento, que o povo no fim deverá julgá-lo e que ele deve voltar à política. Doloroso episódio, mas deve ficar na consciência de todos de que os danos causados por Collor à pátria, à nação, ao povo brasileiro são danos irreparáveis. Acho que a nação respira aliviada. Nós agora vamos partir para uma etapa nova no país e, sobretudo, vamos sair de todo esse episódio fortalecidos. Fortalecido porque venceu a cidadania. Na verdade, a renúncia não foi, no meu entendimento, um ato unilateral de vontade. Simplesmente foi mais uma chicana. Quando o presidente percebeu que ele seria condenado, ele acabou renunciando para evitar a condenação e a perda dos direitos políticos. A correspondente da televisão americana, Marina Mirabella, manda as notícias de Brasília pelo telefone. Ela informa que o presidente afastado renunciou depois de tentar várias manobras para adiar o julgamento dele no Senado. A repórter da CNN lembra que o presidente foi afastado no dia 2 de outubro porque é acusado de corrupção e tráfico de influência. E diz que ele renunciou porque já sabia que seria condenado pelos senadores. Os advogados de acusação querem que o julgamento continue para que o ex-presidente Fernando Collor não exerça nenhuma função pública nos próximos 8 anos. Qual vai ser a argumentação básica da acusação?
os fatos. A interrupção do julgamento provocada pela renúncia do presidente afastado não desanimou a acusação. Seus advogados já estavam preparados para essa hipótese e trouxeram argumentos jurídicos para provar a tese de que agora o julgamento tem que ir até o final. A acusação quer que seja aplicada a pena que proíbe Fernando Collor de exercer qualquer cargo público pelo prazo de 8 anos. Não se trata de uma pena criminal, trata-se de uma medida política de proteção do povo. E na Constituição norte-americana, essa inabilitação é permanente. No Brasil, ela vale apenas por 8 anos, mas ela precisa ser aplicada. Vamos voltar agora ao plenário do Senado Federal com Alexandre Garcia. Aqui no plenário do Senado Federal foi retomada a sessão de julgamento, já com Fernando Collor sem mandato presidencial. Nesse momento, o advogado dele, o advogado José Moura Rocha, está defendendo a tese de que a pena proibindo que ele ocupe cargo público por 8 anos é acessória e se extingue ao se extinguir a pena principal, que é a perda de mandato. Depois de ele falar, vai falar a acusação e depois o presidente Sidney Sanches. O outro lado, a contrapartida dessa defesa, diz que a pena não é acessória, mas autônoma, que a renúncia de quem ocupa cargo público não pode extinguir a pena. Nós voltaremos aqui à sessão de julgamento a qualquer momento. São confiscados 120 bilhões de dólares em cruzados novos. Um bloqueio que dura 1 ano e meio. Preciso de dinheiro. Entra em campo o estilo Collor, o amor pelo esporte e o gosto pelo poder. O tigre da inflação não é domado. Vem o plano Collor 2, com o congelamento de preços e salários. O comando da economia passa da professora Zélia para o embaixador Marcílio Marques Moreira. Começam as greves e as filas por um emprego. Fernando Collor tentou marcar o governo dele pela modernização do Estado. Disse que queria aproximar o Brasil do primeiro mundo. Promoveu a privatização de muitas estatais. No início de 92, o presidente demora a trocar os ministros Alceni Guerra e Antônio Rogério Magre, acusados de corrupção. Numa entrevista à revista Veja, Pedro Collor, o irmão do ex-presidente, acusa Paulo César Farias, o tesoureiro da campanha, de corrupção, extorsão, tráfico de influência dentro do governo, negócios ilegais no Brasil e no exterior. Muitas denúncias envolvem o presidente. Uma CPI é instalada para apurar as denúncias de Pedro Collor. Fica decidido que será a CPI do PC e não do presidente da República. Um começo tímido. A CPI revela ao país personagens como o comandante Jorge Bandeira, o motorista da secretária do presidente Heriberto França e as secretárias Ana Scioli, Maria Isabel Teixeira, Rosinete Melanias, Marta Vasconcelos. As investigações se aprofundam e o esquema PC vai sendo desvendado. Aparecem os milionários cheques fantasmas. O ex-secretário Cláudio Vieira vai à CPI e diz que as contas da família do presidente foram pagas com um empréstimo feito no Uruguai. A CPI, que começou tímida, encerra os trabalhos com um alto prestígio que envolve todo o Congresso. Para o relator, o presidente Collor tem ligações com o esquema PC. Junto com as acusações, a emoção. Espero que a nação não fuja dessas verdades. Muito obrigado. O presidente convoca a nação a vestir verde e amarelo e tem como resposta outras cores. Todos os tons se misturam no protesto. Nascem os cara-pintados. Em nome da justiça, em defesa da ética, a ABI e a OAB pedem à Câmara dos Deputados o impeachment do presidente Collor. A sociedade acompanha. No dia 29 de setembro, os deputados aprovam o pedido de impeachment do presidente Fernando Collor. O presidente é afastado e fica com alguns assessores na Casa da Dinda. Hoje, às 9h38, uma carta renúncia com 5 linhas coloca um ponto nesta história. Excelentíssimo senhor presidente do Congresso Nacional, levo ao conhecimento de Vossa Excelência que nesta data e por este instrumento renuncio ao mandato de presidente da República, para o qual fui eleito nos pleitos de 15 de novembro e 17 de dezembro de 89. Brasília, 29 de dezembro de 1992.
Fernando Collor. Nesse momento, continua sendo interrogada a última das testemunhas. Depois dessa fase, serão dadas, teoricamente, 2 horas para a defesa, 2 horas para a acusação e 10 minutos para cada senador. Mas ninguém vai utilizar integralmente esses tempos. Depois, então, virá a votação final, o julgamento propriamente dito.